Olá, irmãos, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu gostaria de, nesta reflexão que nós faremos hoje, pensarmos em fidelidade a toda prova. E o texto que nós vamos usar hoje está lá em Daniel. Aproveitando que eu já tenho usado Daniel e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego em algumas outras mensagens, hoje nós vamos vê-los novinhos, mas que a fidelidade deles não foi abalada com a idade, com o tempo, nem com as dificuldades. Em determinado momento da vida do povo de Israel, sobretudo Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, na época de Joaquim, ele vai sitiar Jerusalém e vai levar cativo Judá. Dentre esses cativos, naturalmente, ele leva alguns príncipes, alguns líderes, e alguns deles ele coloca para se alimentarem lá no seu palácio com a sua própria comida, porque se você quiser destruir um povo, destrua a sua cultura, e geralmente pegando os líderes, ensinando toda a cultura babilônica, toda a cultura daquele império, seria uma maneira mais fácil de dominar o povo. E os jovens príncipes, homens de destaque em Judá, foram levados então para a Babilônia e foram destacados. E eles podiam, durante um período, alimentar-se de tudo que o rei comia. No primeiro momento, isso parece até interessante. Você está escravo, mas pode se alimentar das melhores coisas. Mas quando você tem um compromisso, e nesse caso, um compromisso sobretudo com o próprio Deus, isso não parecia algo bom, principalmente na visão de Daniel. Daniel, que podia alimentar-se das melhores comidas, o texto bíblico, no capítulo 1 de Daniel, vai dizer das iguarias do rei, ele conscientemente coloca em seu coração não comer da comida do rei. Ele queria continuar agradando a Deus, não comer da comida do rei, principalmente de Nabucodonosor. Estava implícito ali ele estar agradando o próprio Deus, fazendo as coisas que agradavam a Deus. E ele propôs em seu coração não contaminar-se. E olha que Daniel estava numa posição sem privilégio, que era escravo, vinha de um outro povo, poderia pagar com a própria vida a desobediência, mas ele convence ao líder que estava responsável de alimentá-lo a que ele não comesse. Ele convence confiando em Deus, dizendo: não, pode fazer um teste aí durante 10 dias, e se eu não estiver bem, eu então como a comida do rei. E Daniel propôs em seu coração. Isso é muito importante, eu queria convidar você a ler comigo Daniel capítulo 1, o versículo 8, nós só leremos o versículo 8, mas se você puder, leia todo o capítulo. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Veja você que para ser fiel a Deus não depende de lugar, não depende de momento, depende da sua postura, depende do seu propósito. Daniel não se permitiu contaminar, mesmo que o ambiente lhe fosse favorável. Mesmo que talvez hoje, se nós víssemos, ele se contaminou, coitado, porque senão ele poderia morrer, senão ele poderia pagar com a própria vida. Ele assentou em seu coração não contaminar-se. Então, meu irmão, meu amigo, se você quer ser fiel a Deus, se você quer ser fiel ao Senhor, não importa onde você esteja, não importa com quem você esteja, não importa onde você mora, não importa a sua condição social, você pode não contaminar-se. É muito embora o texto fale de comida, e para o judeu algumas comidas realmente era se contaminar, hoje no nosso caso a gente fala de pecado. E talvez você me pergunte assim, mas o que é pecado? Simplificando, de uma maneira que a gente possa entender, pecado é tudo aquilo que eu faço e desagrada a Deus. Qualquer coisa. Pode ser coisa que ninguém veja, mas se desagrada a Deus, é pecado. E isso me contamina. Isso nos contamina.
E nós precisamos então propor em nosso coração não nos contaminar. Daniel fez isso. Daniel fez isso e o Senhor honrou a postura que ele teve. Não só ele, os colegas dele também. Isso também é muito importante, acercar-se de pessoas que tenham o mesmo objetivo que o seu, não contaminar-se. Tenho visto nesse momento pessoas que se dizem servos do Senhor, pessoas que se dizem homens de Deus, contaminados, às vezes por uma postura, às vezes por um pensamento, às vezes por atitude, às vezes por falar uma coisa e fazer outra, às vezes por usar a própria palavra de Deus como instrumento de tentar influenciar o outro e essa palavra ser usada fora de um contexto. Coisas que pessoas não percebem, mas que Deus olha, porque Deus olha o nosso coração, Deus olha a nossa intenção, Deus não olha a nossa atitude, Deus não ouve a voz da nossa boca, Deus ouve a voz do nosso coração, da nossa mente, da nossa intenção. E manter a fidelidade, queridos, em qualquer momento, a qualquer instante, é possível, basta querer, basta sentar-se. E sabe por que Daniel manteve a sua fidelidade? Porque Daniel conhecia ao Senhor. Talvez você seja tentado, como diz o Tiago lá, né, na sua carta, pelas suas próprias concupiscências, porque talvez, e ceda, e conceda as concupiscências, aquilo que ela deseja, porque talvez você não conheça ao Senhor. E se você não conhece ao Senhor, precisa conhecer. E se você não conhece ao Senhor, precisa olhar para Ele. O próprio Jesus vai dizer: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Olhe para Jesus e você verá Deus. Olhe para a palavra de Deus e você verá ali o Senhor te orientando, te direcionando. Se falta ali oportunidade de ser fiel a Deus, manter a fidelidade, peça a Ele. Peça a Ele, coloque-se diante dele, porque foi isso que Daniel fez. Poderia pagar com a vida, sim, mas não pagou. Muito pelo contrário, Daniel foi alguém de destaque na Babilônia. E se eu for ler, né, e eu lendo na realidade, o versículo 21 do capítulo 1 diz: Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Os impérios passaram e Daniel ficou firme. Imperadores passaram, mas Daniel estava lá com a mesma postura. Nada pode, nada deve tirar de nós o nosso posicionamento de fidelidade ao Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te abençoe neste momento. Diga para Ele das suas dificuldades, das suas fraquezas, das suas limitações. Ore, peça a Ele. Tenho certeza, tenho dúvidas de muitas coisas nesse mundo, mas disso eu não tenho dúvida, de que o Senhor ouve a sua oração e certamente estará ao seu lado, ajudando-o, sendo sincero o seu pedir, tendo sinceridade no seu coração. Eu estaria orando agora por você nesse momento que me ouve. Deus querido, Pai eterno, muito obrigado por tua palavra, que nos inspira, que nos transforma. E abençoa essas pessoas que nos veem, que nos ouvem, que têm dificuldades. Eu não as conheço, mas o Senhor conhece. Eu não sei o que vai em seus corações, mas o Senhor sabe. Conceda-lhes os anseios do seu coração, aquilo que for bom para elas e segundo o teu querer. Mas, sobretudo, que queiramos nós, neste dia, nos aproximarmos de Ti, de mantermos a nossa fidelidade ao Senhor, mesmo em meio a lutas, a dificuldades, em situações adversas, mas que nos mantenhamos firmes, focados, ó Deus, na Tua Palavra, orientados pelo Teu Espírito Santo. É o que suplicamos, em nome de Jesus. Amém.